1 Samuel 17. Eu quero ler o versículo 4, só um pouco do versículo 4, 5 e 6. E depois eu quero ler o 22. E depois o 45. 17, 4. Depois 22. E depois 45. Vamos lá, então? Vamos ler? Então vamos. A palavra de Deus, ela diz assim. 1 Samuel 17, 4. Diz assim. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros. É grande esse menino, olha só, tamanho dessa criatura aqui. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui na live que pesa 60 quilos. 60 quilos. Olha só. Essa couraça que ele usava aqui na frente dele pesava 60 quilos. Gente, era muita coisa. E a Bíblia diz assim... Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. E ainda tinha um escudeiro que ia na sua frente. Esse era Golias. Esse era o gigante que estava amedrontando um exército inteiro. Esse único homem, ele estava gerando pavor em um exército inteiro. Só por aí você discerne, entende o quão poderoso esse homem estava ali se posicionando. Ele era grande, ele era forte, ele era armado. E ele tinha muita ousadia, porque ele estava oprimindo um exército inteiro. 22. Chega aqui um rapazinho que deveria pesar 60 quilos. Olha só. 22 diz assim. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu. Diz pra mim aí onde você tá, na sua casa. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Ele correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram. Cheios de medo. Todos fugiram cheios de medo. E o 45 diz assim. Davi, porém, disse ao filisteu. Você vai encontrar mim com espada, com lança, com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel. A quem você desafiou. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nessa manhã, enche o nosso coração com a tua presença, que nós não saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que o Senhor possa trazer resposta. E que vidas aqui possam desatar, ó Deus, para um novo mover na tua direção. Que pessoas que estão aqui, aprisionadas pelo medo, pessoas que estão aqui, diante de gigantes e de impossibilidades, e que não tem fôlego mais, que estão fugindo como esse exército de Israel, amedrontados, mas que hoje, Senhor, uma força do sobrenatural por meio da tua palavra nos alcance, que nós possamos viver o teu chamado, o teu projeto,
e tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. E amém de novo. Essa palavra que eu trouxe, ela tem um contexto geral de um menino contra um gigante. O contexto geral é alguém pequeno, alguém sem força, alguém sem possibilidades, alguém que era oprimido, rejeitado, desprezado, abandonado. Alguém que vinha de diversos bloqueios emocionais, de diversas dores na sua alma. Alguém que não tinha nascido com uma aparência. A palavra diz que Davi, ele era de estatura baixa. Para um homem, isso não é algo muito bom, ser de estatura baixa. Ele era de estatura baixa. Ele era ruivo. Eu não sei se naquela época era comum ser ruivo. Mas até nos nossos dias não é comum. Eu tenho um amigo ruivo e uma filhinha dele ruiva que eu conheço. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas na vida que são ruivos. Então, provavelmente, naquela época também não era comum ser ruivo. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa ruiva, ela precisa ter muito mais cuidado com o sol, com a sua pele, porque a pele de alguém ruivo é muito mais sensível. E Davi, ele era um pastor de ovelha. Davi, ele era um homem que precisava ficar no campo. Ele era um homem que todos os seus irmãos tinham ido para a guerra. Todos os seus irmãos eram guerreiros, valentes. Mas Davi não foi escolhido para ir para a guerra. Davi, ele não foi alistado para a guerra. E ao contrário de hoje, antigamente ser alistado para a guerra era uma honra. Era uma honra você ser um soldado, um guerreiro. Porque hoje tem pessoas que, inclusive, elas não querem nem servir ao exército, aeronáutico, qualquer outro, né? Não quer. A pessoa, ela faz de tudo para no dia que ela for fazer a reserva dela lá, ela não ser escolhida para servir. Mas antes não. Eles queriam ir. Davi, aqui dentro, gritava para ele: você é um guerreiro, você é forte, você é corajoso, você pode. Aqui dentro, no DNA de Davi, estava gritando assim: olha, eu sou capaz de fazer algo. Eu sou capaz de mudar uma geração. Eu sou capaz de manifestar a glória de Deus nessa terra. Só que alguém disse para Davi: não, você não é capaz. Vai para trás lá das ovelhas, fica lá com os rebanhos. Esse é o seu trabalho. Você vai ficar aí. Só que eu quero trazer um contexto que quando Deus coloca dentro de você um chamado, quando Deus coloca dentro de você um propósito, por mais que os homens digam que não, sua família diga que você não consegue, que você não pode, que você não se encaixa nos padrões, que você não é bom o suficiente, que você não tem a aparência para ser aquilo que você acha que Deus te chamou. Você precisa aprender, em primeiro lugar, acreditar naquilo que Deus te chamou para fazer. Acreditar em quem te chamou para fazer. Você precisa parar de ouvir, muitas vezes, as outras vozes. Inclusive, muitas vezes, a voz da própria família. Porque Davi não teve apoio da sua família. Davi não, ei, vai lá, Davi, estamos junto com você. Não. Pelo contrário, o irmão dele falou assim: o que é, moleque presunçoso?
O que você está fazendo aqui? Volta lá para sua meia dúzia de ovelhas. Volta lá, de onde você nem deveria ter saído. Para cumprir, queridos, o chamado, o propósito de Deus. Você precisa entrar para dentro de você. Por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento. Você precisa entrar para dentro de você para que você possa entender, para que você possa olhar para dentro de você. Não com os olhos dos outros. Não com os estigmas que alguém colocou sobre você. Mas com os olhos que Deus tem ao seu respeito. Olhar para dentro de você e entender quais são os meus dons, quais são os meus talentos, quais são as minhas forças. O que Deus diz que eu sou capaz de fazer. E esse menino, queridos, enquanto ninguém via, no lugar onde ele estava, ele não se comportava como um pastor de ovelhas apenas. Ele estava pastor de ovelhas. Mas ele se comportava como um guerreiro. Ele se comportava como uma autoridade. Ele estava pastor de ovelhas. Mas o Deus Todo-Poderoso tinha enviado um profeta para ungir o rei. Ele estava. Estar não é ser. Talvez você está em um momento muito difícil da sua vida. Talvez você está em um momento de escravidão na sua vida. Talvez exatamente nesse momento você está passando pela maior luta de todos os tempos. Talvez você está vivenciando derrotas. E você nem sabe como se portar diante delas. Mas estar passando por derrotas não faz de você um derrotado. Esse é um estado. Não é quem eu sou. Segundo aquilo que Deus diz ao meu respeito, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedora. Eu posso estar passando por derrotas, mas quem eu sou é diferente do meu estado. Por isso é importante entender a sua identidade em Cristo. A sua identidade nele. Davi, ele vai para a guerra para ser um entregador. Ele vai para a guerra para entregar pães e queijos, levar uma marmita lá para os seus irmãos. O Davi sai, deixa suas ovelhas e ele vai fazer uma entrega. E Deus coloca ele no centro de uma confusão. Deus coloca ele no centro de um problema. Deus coloca ele diante de um dos maiores problemas que o exército de Israel já viveu. Que era o enfrentamento de um gigante. De um gigante que só a sua couraça pesava 60 quilos. Provavelmente era o peso de Davi. Um menino franzino, pequeno, ruivo. Não tinha aparência.
sem muita formosura. E Deus coloca Davi no centro da confusão. E hoje eu quero descortinar os seus olhos nessa manhã. Hoje, nessa manhã, eu quero te ajudar a enxergar o centro da confusão, o centro do problema. Não como o fim, mas como o começo. Não como acabou, mas como é o começo. A enxergar o problema como uma possibilidade de recompensa. Todas as vezes que um problema aparecer, você precisa dar um grito, opa, aleluia, vem aí, tá perto de chegar uma recompensa. Quando Deus põe Davi no centro do problema, Davi, queridos, poderia fazer o que todo mundo estava fazendo. Davi poderia correr, fugir, até porque ele não tinha nada a ver com o problema. Até porque o problema não era dele. Era o problema dos guerreiros de Israel. Ele não era guerreiro. Ele só estava ali para entregar pão e queijo. E ver como os irmãos dele estavam e trazer notícia para o pai. Só que Davi, ele estava pastor, mas a sua visão era uma visão de rei. Ele estava pastor, mas a sua visão era uma visão de rei. E ele não olha com indiferença. Ele não olha de qualquer forma. E ele faz uma pergunta muito poderosa. Ele diz assim: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Israel estava sendo desonrado. E ele faz a pergunta: o que vai ganhar? O que vai ganhar? Qual é a recompensa? Eu quero que você entenda que por trás de todos os problemas que você está vivenciando, por trás de todo o problema que está na sua vida, todos têm uma recompensa. Todos os problemas, por trás dele, têm uma recompensa. As pessoas mais poderosas, mais enriquecidas, mais abençoadas do mundo são resolvedores de problemas. E você, ao invés de orar para Deus, Senhor, me livra do mal, você ora para Deus, sabe como? Pai, me livra do problema. Ele fala: Pai, me livra do problema. Só que você não entendeu ainda que todas as vezes que um problema se instaura, por trás daquele problema tem uma recompensa. E se você se tornar uma resolvedora, um resolvedor de problema, você vai se tornar alguém que é recompensado. Ó, Débora falando que o pastor Valandro pregou ontem. E Leila disse: quando os problemas são por causa da nossa negligência, foi um problema que você causou. E um problema que você pode resolver. Quem colocou você nesse lugar, Leila? Uau, fui eu. Quem pode me tirar desse lugar? Eu também. Só que eu vou, não no meu nome, não na minha força, não no meu poder, não na minha estratégia. Como isso é diferente? Eu vou, mas no poder de Deus, na sabedoria de Deus e na estratégia de Deus. Eu vou.
Queridos, é interessante que em momento algum, você vê Deus dizendo para Davi: eis que te digo, filho precioso, vai contra Golias. Não, Davi que falou assim, o que que eles vão dar? Qual é a recompensa? Qual é a oportunidade que eu tô tendo aqui? Queridos, e a palavra, ela diz que o povo de Israel, eles estavam sendo oprimidos e apavorados pelo medo. O exército, aqueles que deveriam proteger a nação, eles estavam apavorados, oprimidos pelo medo. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você tem um gigante na sua vida. Gigante, querido, fala de problema, fala de dificuldade, fala de situações. Talvez o seu gigante é enfermidade. Talvez o seu gigante é emocional. Talvez o seu gigante é financeiro. Talvez o seu gigante é o casamento, é familiar, é filhos. N gigantes. E você olha, talvez o seu gigante não é um. São vários. Vários gigantes que você nem sabe por onde começar. E você entrou aqui hoje e você disse assim: Senhor, eu não sei. Eu não sei o que fazer, eu não sei como começar, eu não sei de que maneira vencer os gigantes. Senhor, eu estou com medo. Eu até postei ontem. Coragem, queridos, não é ausência de medo. É fazer mesmo quando eu tenho medo. Talvez você tem gigantes que você enfrenta há 5, 6, 10 anos. Gigantes que você está fingindo que ele não está lá. Gigantes que estão tomando novas formas. Que estão entrando em mutação na sua vida. E você paralisada pelo medo. Sem se mover, sem sair do lugar. Eu quero ler uma frase que me chamou muita atenção aqui. E eu creio que Deus vai falar com você exatamente nessa frase. O versículo 22 disse assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha. Davi deixou o suprimento, quem era responsável, e correu para a linha de batalha. Tem momentos que nós não podemos ficar olhando para os gigantes. Tem momentos que nós não podemos entrar na zona de conforto enquanto o gigante só vai crescendo. O gigante vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ampliando, vai gerando novas formas para destruir sua vida. E você está aprisionada pelo medo, paralisada pelo medo, angustiada, desesperada e sem tomar nenhuma postura. Davi, a palavra de Deus diz assim, que ele correu para a linha de batalha. Ele não andou, ele correu para a linha de batalha. Vai ter momentos na nossa vida que nós precisamos nos levantar, mesmo sem forças, mesmo com medo,
E nós precisamos correr para a linha de batalha. Eu já acompanhei, queridos, mulheres que têm 20 anos casada e não conversa com os seus cônjuges. Pastora, mas na hora que eu vou conversar, ele explode, ele vem com ignorância e aí eu recuo. E Deus está dizendo para você hoje, corre para a linha de batalha. Corre para a linha de batalha. Eu não estou mandando você recuar. É correr para a linha de batalha. Eu quero que você entenda que onde o diálogo morre, os relacionamentos morrem. E é muito comum, não é só o seu marido, não. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não é só seu marido que faz essa explosão para você não conversar, não. Isso é a maneira dele parar você e dizer assim, olha, eu não quero conversar. Eu não quero resolver o problema. Eu não quero resolver o gigante. Só que o gigante, ele está gerando uma metamorfose. Cada dia ele está ficando mais forte. E o Senhor está dizendo para você mesmo com um grito, vá. Mesmo com afronta, vá. Corre para a linha de batalha. Exatamente nesse lugar que você muitas vezes por medo não consegue falar, não consegue ter as estratégias que Deus está te dando. Colocar ela em prática. Exatamente nesse lugar que você precisa correr e se posicionar. A palavra de Deus, queridos, diz que Davi, ele vai num ribeiro, ele separa pedras, 5 seixos de pedras arredondadas. Ele utiliza um estilingue. Davi, ele utiliza estratégias de Deus, sabedoria de Deus e força de Deus. Estratégia de Deus, sabedoria de Deus e a força de Deus. Davi, ele não está confiado na sua própria força, na sua própria estratégia e na sua própria sabedoria. Tem gigantes que eles só vão ser derrubados com sabedoria de Deus, com estratégia de Deus e com a força do próprio Deus. Você acha, queridos, que quando Davi lança aquele seixo, aquela pedra, ela estava apenas com a força de Davi? Não. Era a força de Deus através da vida de Davi. Nós precisamos adentrar nesse lugar onde nós buscamos a sabedoria de Deus, onde nós buscamos as estratégias de Deus e onde nós buscamos a força de Deus. Força para sair do lugar do medo. Porque o medo, ele grita, fica aí nesse lugar. O medo diz assim, não vai, não faz, você vai passar vergonha. O medo, ele pergunta para você, quem é você? E muitas vezes você não sabe responder. O medo utiliza pessoas para dizer, moleque presunçoso, volta, volta para meia dúzia de ovelhas. Humilhação, rejeição, vergonha, abandono. O medo fala, queridos. O medo pressiona você para você permanecer no lugar, olhando para o gigante, apavorado.
com toda uma estrutura emocional mexendo com você, e você dizer, não, eu vou ficar aqui. Já passou 5, já passou 10 anos, e você está no mesmo lugar, aprisionada pelo medo. E Deus está dizendo para você hoje, levanta desse lugar. Corre para a linha de batalha. Eu não chamei você para que você seja frouxa, fraca, débil. Levanta, corre para a linha de batalha. Em mim, você recebe estratégias, sabedoria, força. E eu quero te dizer nessa manhã, quando você busca em Deus, Ele começa a trazer sobre você estratégias que os homens não entendem. Estratégias que as pessoas vão dizer assim, olha, esse trem aí é furado, não vai dar certo não. Mas confia na voz do Senhor. Confia na orientação do Espírito Santo. Confia na voz que está dizendo, eu sou contigo. Seja forte e corajosa. Eu sou contigo. Eu não te deixo, eu não te abandono. Levanta, corre para frente da batalha. Apresse os seus pés em sair desse lugar de paralisação. Tem pessoas que entraram aqui que estão paralisadas. E o Senhor está usando essa segunda-feira para que você receba fôlego de Deus. Para você começar a agir, não na sua força, na força de Deus. Não na sua sabedoria, mas na sabedoria de Deus. Não com suas estratégias, mas com as estratégias de Deus. Davi, ele corre para a batalha. Ele pergunta o que vão dar, qual é a recompensa. Eu quero te contar hoje que atrás de cada um do seu problema, cada um dos gigantes que estão atrás de você, existe uma recompensa. Existe algo de Deus para você. Davi, ele diz pro filisteu gigante, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A sua afronta não é contra você. Muitas vezes a afronta que você vivencia são afrontas aonde o diabo ele afronta o próprio Deus na sua vida. E muitas vezes você ouviu assim, ah, mas você não é de Deus? E por que isso aqui não tá dando certo? Ah, mas você não é de Deus? E por que as coisas não fluem para você? Eu lembro uma certa feita, onde nós como família passamos por uma situação muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, muito desafiadora. E eu lembro que uma pessoa que me ajudava bastante, muito mesmo, ela disse pra mim assim, ela me ligou e naquele dia ela tava muito nervosa e eu sabia que era uma coisa do maligno mesmo. E naquele dia ela falou assim, você é a pessoa que mais vai na igreja que eu conheço. Você é a pessoa que mais ora. Mas sua vida não muda. Olha a
porcaria. Ela disse assim, olha a porcaria de vida que você tem. Nada muda pra você, nada acontece. Você fica se rastejando nessa vida sua. As coisas não fluem. Olha eu nem busco. Eu nem oro direito. Eu nem vou na igreja. E eu que tenho que te ajudar. E eu ouvi tudo aquilo. E eu respirei. E eu lembro que eu finalizei a ligação. Ouvi tudo. Tudo. Eu sabia que naquele momento ali não era uma afronta daquela pessoa. Era uma afronta de Satanás. Para dizer, o que adianta servir Deus? O irmão de Davi falou, quem é você? Seu moleque presunçoso. Queridos, esse irmão, ele tinha visto Davi ser ungido rei. Ele não era um desavisado, não. Mas ele não reconhece quem Davi é. Ele não reconhece o chamado, a unção de Deus sobre Davi. E tem pessoas que não vão reconhecer nada na sua vida. Tem pessoas que vão afrontar você. Cadê? Cadê seu Deus? Ah, ele não mandou você fazer isso porque tá dando tudo errado. Ah, você não é crente? Ah, você não tá orando? E eu lembro que eu finalizei ali a conversa e eu fui para trás do guarda-roupa, que era o meu lugar de oração, e eu me ajoelhei naquele lugar. E eu disse pro Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor pode me tirar desse lugar, de toda essa humilhação que eu tô vivendo, de toda falta, de toda pobreza, de toda necessidade. Eu sei. Eu sei que tu és poderoso para fazer coisas inimagináveis. Mas eu quero dizer para o Senhor que ainda que o Senhor não faça, ainda assim eu vou continuar te servindo. Ainda que as coisas não saiam como eu gostaria. Ainda que o gigante não caia. O meu relacionamento contigo não muda em nada. Eu tenho uma aliança com o Senhor. E eu quero dizer para você, o gigante caiu. O Senhor deu estratégias, sabedoria e força. Força para eu correr para frente da batalha. Sabedoria para tomar decisões que talvez eu nunca teria coragem de tomar. Estratégias todos os dias para fazer diferente, para dar novos passos. Davi disse: você vem com lança, com espada, com dardo, mas eu estou indo no nome que há sobre todo nome que se nomeia. Eu estou indo na estratégia, na sabedoria, na força de um Deus Altíssimo.
do Deus dos exércitos. E é nessa força que eu corto a cabeça do gigante. É nessa força que eu derrubo as impossibilidades. E eu vejo o próprio Deus transformar impossibilidade em possibilidade. Davi, queridos, nunca seria o Davi que nós conhecemos se ele não tivesse enfrentado o gigante. E eu quero te falar nessa manhã, não despreze o gigante que você está vivendo. Deus está construindo em você testemunho de vida, de força. Testemunho para resgatar outras vidas, para restaurar outras famílias. Deus está encontrando em você possibilidade de construção de testemunho. Corre para frente da batalha hoje. Deus vai trazer sobre você estratégias, sabedoria, força. A sua força não vem de você mesmo, não vem dos homens, mas vem do Senhor. E ainda nesse dia, o Senhor vai te dar estratégias para que você saia desse lugar e que você comece a lutar com as armas de Deus, com a sabedoria de Deus, com as estratégias de Deus e com a força de Deus que excede todo o entendimento. Uma força do sobrenatural. Onde as pessoas vão olhar para você e elas não vão entender de onde veio essa força, de onde veio essa capacidade. E eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar e eu quero que você feche os seus olhos. Porque nesse momento Deus vai te dar visões. Presta atenção no que eu estou falando. Eu quero que você feche os seus olhos. Porque Deus vai te dar visões hoje de estratégias. Deus vai te dar visões de estratégias. Deus vai te dar visões de passo a passo do que você vai fazer diante do gigante que se levantou na sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa manhã. E eu coloco diante do Senhor cada vida aqui representada. E eu declaro Efatá. Oh, Espírito Santo, abra-se os olhos. Abra-se o caminho, abra-se o entendimento. Efatá, abra. Em nome de Jesus. Abra um novo caminho. E que nessa manhã você receba agora estratégias do Senhor. Eu quero que com os olhos da sua alma você comece a visualizar o céu se abrindo. E uma luz da presença de Deus enchendo o ambiente onde você está. Eu quero que você contemple um telão com seus olhos. E nesse telão você começa a ver o seu gigante. O gigante que tem assolado a sua vida. Talvez o gigante familiar, gigante no casamento, gigante nas finanças, gigante na saúde. Mas nesse momento, eu quero que você veja no telão Deus trazendo sobre a sua vida estratégias. De que maneira você vai vencer esse gigante? Eu quero que você se veja recebendo armas específicas do próprio Deus para o enfrentamento dessa batalha.
E eu quero que você se veja utilizando a estratégia que Deus te deu. Talvez a estratégia que Deus está te dando é uma conversa. É um tempo de oração, de jejum. Talvez a estratégia que Deus te deu é a declaração da palavra. É a oração em línguas. Talvez a estratégia que Deus te deu é dar passos na direção onde você estava com medo. E eu quero que você se veja usando essa estratégia nessa manhã. Usa essa estratégia nessa manhã. Com os olhos da sua fé. Eu quero que você veja o gigante desabando. E quando ele desaba, ele desaparece da sua vida. E eu quero que você se veja com as suas mãos levantadas. Como alguém que comemora o gigante que caiu por terra. Em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, confirma a tua palavra. Manifesta a tua presença e o teu reino. Que vidas saiam daqui com estratégias para colocar em prática. Senhor, que hoje, na autoridade do teu nome, gigantes sejam vencidos, aniquilados. Senhor, e que nós possamos começar uma semana vitoriosos na tua presença. Manifesta o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, de novo. Eu creio que Deus, Ele trouxe sobre a sua vida hoje estratégias para você começar a caminhar, correr para frente da batalha. Pastor, eu tenho medo. Faz com medo. Mesmo com medo, você possa correr para frente dessa batalha. E que você saiba que hoje, no nome de Jesus, o gigante, ele já caiu. Já foi cortado a cabeça dele. Ele precisa desaparecer da sua vida. Porque, segundo o seu Pai, você já é mais que vencedora em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero declarar hoje. Gigantes vencidos, aniquilados. Em nome de Jesus. Leila, você vai declarar aí agora. Vai retirar essa palavra do reino do Espírito. E você vai dizer assim. Eu declaro que vai ser a semana mais poderosa de toda a minha vida. Porque eu vou correr para frente da batalha. E eu vou vencer todos os gigantes que têm me atormentado todos esses dias. Mas que de hoje em diante eu já sou mais que vencedora. Eu já estou vivendo a vitória. Declara. Davi, quando ele vai contra Golias, ele já começa declarando: você vem contra mim, mas eu vou contra você. No nome do Senhor dos Exércitos, eu estou indo e declarando que ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos e eu vou matar você. Declaração. E eu sei que Deus entregou para algumas pessoas aqui a estratégia da declaração. Quando você começar a declarar, o seu gigante vai começar a desfalecer. Só que eu quero trazer um alerta para você. Todas as vezes que você declara, o diabo ele vem
para poder dizer que a declaração não funciona, tá? Então você precisa ficar firme. Você precisa declarar. Você precisa declarar. E você não pode voltar atrás nas suas declarações, tá? Em nome de Jesus. Eu declaro que vai ser a semana mais poderosa da minha vida, porque eu vou pra frente da batalha. Venço todos os gigantes. Eu já vivo a vitória. Louvado seja Deus. Vou até tirar um print dessa menina. Em nome de Jesus. Gente, beijo no coração de vocês. Tô muito feliz que nós voltamos com as nossas lives. Eu quero abrir um convite especial hoje, tá? Eu quero toda quarta-feira fazer uma live de testemunho. Toda quarta-feira a gente fazer uma live de testemunho. Então, se você quiser se candidatar aí para as quartas-feiras, você trazer seu testemunho daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem agido, do mover do Senhor, já me manda aí um direct, já me chama, vai me falando que a gente vai agendando as datas para as quartas-feiras a gente fazer testemunho no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra coisa, algumas pessoas perguntando quando é que abre as inscrições da mentoria. Só em março, tá bom? Então, em março, a gente vai estar fazendo a mentoria, que é mega super top da galáxia, é muito poderoso, em nome de Jesus. E eu sei que Deus vai fazer um tempo muito precioso aqui, queridos, com testemunho. Por quê? Porque o testemunho ajuda o outro a caminhar. O testemunho dá fôlego para quem tá parando. O testemunho é vida, é mudança, é transformação. E você olha e você fala, poxa, fulano conseguiu, eu também posso, né? Eu também posso conseguir. Então isso é muito precioso. Então já me dá seu nome, a gente vai agendando. E outra coisa que eu quero pedir para vocês, eu vou botar uma pesquisa no meu story hoje ainda, e você vai lá e vai responder essa pesquisa para mim, para eu saber aí em qual área eu posso mais te ajudar, tá bom? Beijo no coração de vocês, um abraço coletivo forte em nome de Jesus, e que você tenha um dia sobrenatural. Vença os gigantes, corra para frente da batalha, viva tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Um cheiro.